Graça e paz. Esse é o canal A Verdade que Liberta. Eu me chamo Fernando e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para os irmãos aqui uma questão aí falando acerca do batismo, principalmente sobre o batismo nas águas, né, também conhecido como batismo de João Batista. Né? Começando aí pelas escrituras, lá em Gênesis capítulo 1, né? Eu estou aqui utilizando aqui a versão online, né, da Bíblia, tá? É a Bíblia Sagrada online. A versão é Moby Dick. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Almeida, Ferreira de Almeida, revisada. Então, começando aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Guarda bem isso aí, o terceiro dia. O terceiro dia produzireis frutos. A Bíblia ela vem falando acerca do Evangelho lá no começo da criação. O Senhor, quem começou com o Evangelho foi o Senhor, né? Lá no terceiro dia, né? Antes mesmo de criar o homem, foi criada as árvores que dão frutos. E a palavra diz o seguinte, que nós somos galhos, somos ramos enxertados na videira, que é Cristo, e temos que dar frutos. A comparação entre árvores e seres humanos, os homens, é a questão de dar frutos. Por isso, a palavra diz o seguinte, ela usa o Antigo Testamento como figura. O Antigo Testamento é uma figura, é uma sombra, é uma figura do que havia de vir e que veio de fato. Nós temos que dar frutos no Evangelho, assim como as árvores dão seus frutos. Nós devemos dar os nossos frutos. Tá? Lembrando que, nesse caso, está falando que quando Deus fez a terra era coberta pelas águas. E quando ele disse que o elemento terra, o elemento seco, aparecesse e fizesse divisão, ele tirou de dentro das águas a terra. E quem foi feito da terra, do pó da terra? O homem. Ou seja, o homem já nasceu purificado pelo batismo das águas no princípio da criação. Olha só que interessante isso.
No princípio da criação, Deus fez o homem nascer do pó da terra que estava debaixo das águas do firmamento. Daí veio o homem. Aconteceu o que aconteceu. O pecado entrou no mundo e tempos depois veio o quê? O dilúvio. O dilúvio. As águas tomaram conta do mundo inteiro. Né? E como nós sabemos, só sobrou 8 almas, que foi Noé e a sua família. Pois Deus achou graça em Noé. Com isso, a terra foi novamente batizada por conta de que era tremendo o pecado no mundo. Então, ele teve que aniquilar com a unidade praticamente toda para poder repovoar a terra novamente. Porém, o Senhor deixou bem claro que não mais destruiria a terra com água, mas com fogo eterno no final, do qual está bem próximo, né, segundo as Escrituras, segundo as profecias bíblicas que nós estamos vendo acontecer rapidamente diante dos nossos olhos nos dias de hoje. Bom, em Marcos 11, para ser mais rápido aqui, eu uso a Bíblia online. Marcos 11. Marcos 11, a partir do versículo 27. Do versículo 27 até o versículo 33. É quando Jesus é interpelado pelos fariseus acerca da sua autoridade, né? Que diz assim: e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele, se aproximaram de Cristo. Eles disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Veja aqui que o Senhor ele pega para fazer uma pergunta para os fariseus, né, os religiosos da época ali. Ele poderia fazer qualquer pergunta, qualquer uma, mas ele resolveu fazer exatamente essa. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam, eles falavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Bom, indo agora ao livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, lá no versículo 31, começa dizendo assim, tá? Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu
como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Nenhum homem tem poder para batizar outro homem no Espírito Santo. Portanto, que os discípulos de João batizavam como João batizava. E os discípulos de Cristo também passaram a batizar como João batizava. Porque o batismo de João é um batismo de arrependimento. Se não há arrependimento, não há remissão dos pecados. Não tem como o Senhor te limpar dos seus pecados se você não confessa os seus pecados. Para isso, o ato de se batizar nas águas é um ato de confissão dos seus pecados. Confessar que você é pecador diante de Deus e dos homens e que você agora está disposto a abandonar seu velho homem, sua velha prática carnal e agora viver não só você, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz as Escrituras. Você passar a viver o Evangelho e não viver a sua vida carnal. É isso. Aí existem mais dois batismos, que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo na morte de Cristo com o seu sangue. Tá? Mas a palavra diz o seguinte: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o batismo não é salvação. O batismo, se você pode se batizar nas águas, ele não garante sua salvação. Você pode ser batizado no Espírito Santo, também não garante sua salvação. Porque o batismo no Espírito Santo Deixa eu explicar aqui. Você, primeiramente, você tem que se auto-analisar. Não, eu sou pecador, eu tenho que confessar meus pecados diante do Senhor. E os homens, por conta de que tudo na Bíblia pede testemunhas. Né? A palavra diz para validar algo, 2 ou 3 testemunhas validam a palavra de uma pessoa. Né? A palavra diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quando nós estamos reunidos, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, mas os inimigos também. Quando os servos do Senhor se reúnem num culto de adoração, de pregação, né? Os anjos do Senhor estão acampados ao redor. E há uma luta espiritual tremenda. Você pode até não ver, mas a maioria que está inteirada, ligada mentalmente, coração, alma, espírito com o Senhor, sente que há batalha no mundo espiritual, principalmente nesse momento. Mas em todos os momentos da sua vida. Porque a partir do momento que você deixa o mundo para viver a vida de Cristo, viver como um cristão de fato, você arrumou problema com o inferno. Então, você tem agora a sua obrigação moral de se manter firme e fiel à palavra que disse que se hoje ouvides a minha voz, não endureçasse o vosso coração. Não endureça o teu coração com relação à palavra. A própria palavra diz, olha, em tudo dai graças. Se sois perseguidos, a palavra diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor.
Se o Senhor venceu o mundo, se nós morremos a morte dele, nós também com ele ressuscitamos. E se ressuscitamos, estamos com ele, se ele venceu o mundo, nós também já vencemos. Só temos que tomar posse da palavra. Outros textos, dos quais o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, por exemplo, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 10, do 1 ao 5. Não, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ou seja, mesmo sendo batizados na nuvem e no mar, o Senhor não se agradou de todos. Porque começaram a murmurar, porque começaram a blasfemar, começaram de várias formas a atacar Moisés, dizendo que Moisés tirou eles do Egito para que eles morressem no deserto, não confiando na palavra do Senhor, da qual Moisés transmitia ao povo tudo o que ouvia, né? Tanto que daquele povo todo ali, daquela geração de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Moisés não entrou por conta de um detalhe. Quando o Senhor, lá no deserto, falou que era para ele tocar na pedra, que sairia água, ele bateu. Mas isso não foi o motivo de que ele se perdeu. Não. Devemos entender uma coisa, que a palavra do Senhor ela é rigorosa. Se ele diz que é para você fazer determinada coisa, você tem que fazer. É ordenança, ele está mandando. Mas se você rejeita, como Jonas rejeitou, olha só o estado que Jonas precisou chegar para obedecer a palavra do Senhor. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. Né? Saul, por desobediência, perdeu o seu reino e morreu pela própria espada. A espada que nós temos é a palavra. Se nós morrermos pela palavra, que desonra é essa? De vir o inimigo usar a palavra contra você, que deveria estar vestido, né? Efésios diz, né? Vestíveis de toda a armadura, né? Para se proteger das astutas ciladas do diabo, né? Você tendo a espada da salvação e o escudo da fé. E aí? Você tem a espada, mas não sabe usar. Aí começa uma batalha e você perde. Cai de joelhos diante do inimigo. Cristo, quando foi batizado e foi impelido ao deserto, ele foi tentado por Satanás. 40 dias foi tentado por Satanás. Só que ele não cedeu uma vírgula. Por quê? Satanás achou que ele tinha astúcia contra Cristo, usando a palavra contra Cristo. Só que ele esqueceu que Cristo é a palavra.
e não teve êxito nenhum. Porém, tudo que Satanás ofereceu a Cristo no deserto, ele tem oferecido aos homens, oferecido à igreja. E as igrejas, denominações religiosas, têm abraçado aos montes tudo que o mundo tem oferecido. É aí que começa a queda do sistema religioso. Bom, mais texto. Mateus 3. Mateus 3, do 1 ao 12. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira vindoura ou futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não persumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade vos digo, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Veja bem, aqui João Batista ele diz: olha, após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Vamos lembrar uma coisinha aqui, lá em Pentecostes, Cristo falou: aguardar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Em Pentecostes, houve a descida do Espírito Santo. Né? Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo. E diz o seguinte, que em Pentecostes o povo disputava o espaço lá no templo. Segundo relatos, cerca de 1.100.000 pessoas por aí disputavam espaço lá no templo em Jerusalém. Enquanto tinham cerca de 120 pessoas reunidas numa casa. Ali estavam os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Com certeza ali, todos os 120 foram batizados no batismo de João. E aonde foi o Espírito Santo visitar? Na casa onde tinham 120. Não há relato nenhum bíblico dizendo que depois daquele instante, daquela visita, o Espírito Santo sequer passou perto do templo em Jerusalém. Ou seja, o que está escrito lá? Que desceu sobre eles línguas como repartidas de fogo e começaram a falar cada um na sua língua. Por exemplo, uma pessoa dos Estados Unidos falando inglês, uma pessoa da China falando chinês, uma pessoa do Brasil que fala um português.
todo mundo falava das grandezas do Senhor e cada um entendia na sua própria língua. Diferente lá de Babel, que os homens tinham um intento, que eles falavam a mesma língua, tinham um intento de construir uma torre para poder chegar até os céus, e o Senhor pensou, eles vão conseguir. Só que o problema todo era o seguinte, se o homem chegasse até o céu, ele contaminaria o céu. Então o Senhor, o que ele fez? Ele bagunçou as línguas, ele distribuiu outras línguas, e eles não conseguiam se comunicar, até que não mais conseguiram fazer a torre. E acabou. Só que, em Atos, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, foi o inverso. A linguagem do Espírito, mesmo eles tendo línguas diferentes, eles falavam da grandeza de Deus, e todos entendiam, porque era o mesmo Espírito. Então, desceu. Não tem uma passagem sequer que eu, pelo menos, tenha visto, fica aí nos comentários, vocês podem procurar, que alguém tenha recebido o Espírito Santo sem que antes tenha passado pelo batismo nas águas. Cristo, para dar o exemplo, não é que ele tinha pecado, é para dar exemplo, porque a palavra diz o seguinte, Isaías diz que pelas pisaduras de Cristo somos sarados. Eu já vou citar esse texto. Ele diz o seguinte, para dar exemplo, o apóstolo Paulo fala, seja pois meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo só passou a praticar a sua conversão depois que foi batizado. Quando ele teve aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e seus olhos ficaram vedados, né, ele foi conduzido até Damasco pelos seus companheiros. E lá ele jejuou e orou, até que o servo do Senhor chegou até lá. Vamos chegar. E aqui está dizendo, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Você não tem como. O Senhor ele não vai chegar, como vou dizer, as pessoas falam assim, porque o batismo de João acabou, porque era da lei. Não era da lei. Porque se fosse da lei, os fariseus, eles iriam crer, eles iriam se batizar, não haveria esse atrito. Tanto que Cristo faz essa pergunta. O apóstolo Paulo, né, em uma de suas cartas, ele diz, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, irrepreensível. Ele fala que foi irrepreensível. Ele não era batizado, ele só se batizou depois do encontro com Cristo. Uma coisa interessante também é a questão do tabernáculo. Prestem atenção, como que é o tabernáculo? São 6 passos até chegar ao 7º, que é o Santíssimo Lugar. É a porta, existe a porta. Depois que você passa pela porta, a porta é quem? A porta é Cristo. Você apresenta Cristo. É assim que funciona o Evangelho. O Evangelho é dessa forma. Você apresenta o Evangelho para uma pessoa. Ela sente a necessidade do coração de se mudar. Ela quer mudar. Daí, o próximo passo. O altar de sacrifício, o altar de bronze. Ali ela entrega todos os seus pecados, toda a sua concupiscência carnal para ser queimada. Depois daquilo ali, passa pela pia da purificação, que é o batismo. O compromisso do homem para com Deus. Não viverei mais eu, mas o Senhor viverá em mim. Daí
o que acontece? Passa para o santo lugar. O santo lugar é onde está a mesa dos pães, a mesa do incensário e do candelabro. Ali não tem nenhuma brecha de luz externa. A luz ali é única do candelabro, que é uma peça de 6 hastes e uma no meio, que é a principal, ou formando 7 hastes. A palavra diz o quê? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O breu que ali se encontra representa o mundo. Você está ali sendo representado por uma das hastes do candelabro que se representa cada milênio. O primeiro milênio, o segundo milênio, o terceiro milênio, o quarto milênio, o quinto milênio, o sexto milênio, e Cristo, que é o principal, que é o que sustenta todos, está ali no meio ali. Os pães, que é a palavra que te alimenta, o pão vivo que desce do céu, o Espírito do Senhor. Ele diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. O incensário está ali. Você sabe o que acontece? Quando você entra ali, você se alimenta da palavra, você se transforma em luz, você começa a exalar o bom perfume de Cristo. O Senhor ouve as suas orações, as suas súplicas e te responde. Mas enquanto você está lá fora, sabe por quê? Porque para entrar na presença do Senhor, você tem que ter autoridade. E Cristo deu autoridade, nos fazendo reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. A palavra diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é nosso rei. Nós somos reis. Nós reinamos com Cristo. Nós somos reis, espiritualmente falando. Ele nos criou para isso, nos predestinou para isso. Olha só a importância. Se você não faz a purificação, porque isso daí não vai te salvar, não vai te trazer salvação. Você ser batizado nas águas não te traz a salvação, porque ela não te garante que você vai se manter. O que garante é você ser uma nova criatura. Necessário vos é nascer de novo, disse o Senhor a Nicodemos. Tu és mestre, Israel não sabe essas coisas? E aí? Temos mais textos maravilhosos, né? Por exemplo, eu estava falando aqui dos passos de Cristo. Vamos lá, Isaías 53. Isaías 53. Do 1 ao 6. Quem creu a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quais são as pisaduras de Cristo? Exatamente o que eu acabei de falar sobre o tabernáculo. E aí? Você vai parar no meio do caminho? Vai fazer igual o pai de Abraão? Terá? Parou no meio do caminho? Hein? O Senhor mandou que caminhasse. Ah, meu filho morreu. Bateu um desânimo no coração de Terá, ele parou. O Senhor não se agradou de Terá, mas se agradou de Abraão, o pai da fé. Já falei do tabernáculo. Bom, vou falar agora sobre o batismo de Paulo, né? O batismo de Paulo está lá em Atos 9, de 8 a 18. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, presta atenção, quem está falando isso aqui, o Senhor, e disse o Senhor em visão. A palavra diz, que os servos teriam sonhos, visões. Presta atenção, olha só. E disse o Senhor em visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Lembra de Samuel? Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Presta atenção, Saulo estava orando. No versículo 9, está dizendo assim, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. 3 dias. 3 dias. Ao terceiro dia da criação, surge o elemento terra. Da onde foi tirado o homem. Presta atenção. E numa visão, ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impôs-lhes as mãos e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio
do Espírito Santo. E logo caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantou-se, foi batizado. O Senhor falou para Ananias ir. Ananias prontamente obedeceu. Ele viu alguém? Alguém falou alguma coisa? Não. Alguém? Homem que eu estou falando? Não. Mas o Senhor, em uma visão, falou: Ananias, vai. Ananias, Senhor, mas ele tem autoridade para fazer tais coisas com os servos do Senhor. Vai. Vai porque ele é um vaso escolhido meu. E eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias fez imposição de mãos, as escamas caíram de seus olhos, ele foi batizado. E ali, naquele momento, começou a peregrinação do apóstolo Paulo. Ali houve a transição de Saulo para Paulo. O nascer de uma nova criatura ao terceiro dia. Viram aqui? Ao terceiro dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo começou viajando, pregando o evangelho para todo canto. Principalmente, claro, por ordem do Senhor, aos gentios. E aqui está escrito: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ou seja, o batismo de João, ele já havia sido manifesto lá em Éfeso aos irmãos. Mas Paulo disse: olha só, presta atenção, ele não negou em momento nenhum o batismo de João. Ele afirmou: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Cristo. Você vai pregar um evangelho para alguém, achando que, não, eu creio, e ele já vai estar cheio do Espírito Santo, vai falar em línguas, que ele já vai ter ele vai começar a ter o conhecimento da palavra, sem que ele tenha arrependimento dos seus pecados? O Senhor, por um acaso, pega sua joia preciosa, sua pérola, uma pérola é a palavra, e lança aos porcos? De maneira nenhuma. Primeiro o Senhor vai sondar o coração. Ele sonda o teu coração. Ele sonda o meu coração, sonda o coração de todos os homens. E ele sabe. E ele revela. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes, mais uma vez, com a imposição de mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo os 12 varões. Paulo que batizou? Paulo não batizou no Espírito Santo. Eles foram batizados, receberam o Espírito Santo depois da imposição de mãos, mas antes a eles foram pregados
ouviram, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles ouviram acerca do Espírito Santo. Eles já estavam compromissados para receber. É diferente. Eles já estavam prontos. Não, eu creio em Jesus. Eu creio. Eu confessei os meus pecados, eu me arrependi dos meus pecados, né? E agora estou aqui, pronto para receber. E eles receberam. Chegou o momento deles, tão esperado, tão aguardado, e eles receberam. Aí, tem pessoas que dizem assim, não, mas quando Cristo morreu na cruz, ele disse, está consumado. Ah, está consumado. Aqui, já está dizendo, o apóstolo Paulo, quando foi batizado, Cristo já tinha morrido e ressuscitado. O próprio Cristo, quando, momentos antes da ascensão, já ressuscitado e estando entre os irmãos, ele disse o seguinte: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai batizar com o poder do Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é o Senhor. É o Senhor que batiza. Porque o Espírito Santo é a mente de Cristo em nós, que quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os seus dons foram repartidos aos homens. Por quê? Para que ninguém tivesse necessidade, mas todos, numa união, numa junção, partilhassem o pão, o conhecimento, a palavra, a joia preciosa do Senhor. E está aí um texto maravilhoso. Vamos lá. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A partir do versículo 26. Né? Olha só como que começa. Felipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E correndo Felipe, ouviu o que lia o profeta. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-se a este carro. Mais uma vez, o Espírito falando com Felipe, o Espírito Santo. Lembrando, Felipe, ele, discípulo do Senhor, batizado no batismo de João, cheio do Espírito Santo, que recebeu lá em Pentecostes, na descida, também tem citado nas Escrituras que suas filhas, donzelas, profetizavam poderosamente, cheias também do Espírito Santo. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? O problema maior das pessoas é o seguinte: eles pegam as Escrituras, pegam a Bíblia, né,
E começa a ler, sem entendimento. E começa a usar, se você começa a não ter o entendimento da palavra pelo Espírito, você começa a elaborar da sua própria mente coisas das quais, na maior parte, não faz parte do contexto daquilo ali. As pessoas pegam as escrituras para ler sem conhecimento algum. Isso é um perigo, isso é letra. A letra mata. Prestem atenção. Eu ouvi o que lia, o profeta Isaías disse: entende tu o que leis? E disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele no carro e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que me diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se credes de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Só esse texto aí já acabou. Como que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai cometer o erro de fazer algo que não se deve mais fazer? Não tem como. Não tem como. É incontestável. Incontestável. E agora, para finalizar, acabar com qualquer disse-me-disse, 1 João 5. 1 João 5, de 1 a 13. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todos aqueles que amam ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, e isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam na terra, 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que o seu Filho, que se deu
seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus e de seu Filho, e que seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tenhais a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Três são que testificam na terra. 1 João 5,8. O Espírito, que é o selo, o penhor da nossa fé, da nossa esperança. A água, o batismo de João, o sangue de Cristo, que nos purifica de todos os pecados. O batismo na sua morte, o nascer de uma nova criatura. E o selo do penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, confirmando. Se você tira a água, acabou. Se você tira o sangue, acabou. Se você tira o Espírito Santo, acabou. E aí? O que você me diz? Graça e paz.